Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 14 de março, estamos recebendo com muito prazer o secretário de Turismo do município de Santos, jornalista Luiz Dias Guimarães, e como comentarista o professor Iberê Cirna, que é publicitário e especialista em marketing político. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: construção do túnel atrai 5 consórcios. Na Folha de São Paulo, Supremo Tribunal Federal livra petista de um dos crimes e encerra julgamento do mensalão. No Estadão, elétricas terão socorro de 12 bilhões de reais. Conta sobe em 2015. No Santa Portal, Santos Futebol Clube recebe visita do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. No site do BocNews, em Santos, projeto do teleférico terá relatório ambiental. No G1, Santos e região, homem recebe choque e sofre 2 paradas cardíacas. No portal da UOL, documentos apontam que cartel dos trens também atuou na área federal. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e estamos a 3 meses do início da Copa do Mundo no Brasil. E Santos, como se sabe, receberá 2 delegações, 2 seleções estrangeiras, a do México e a da Costa Rica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre, evidentemente, sobre o evento, este grande evento mundial que é a Copa do Mundo, dos preparativos no município de Santos, que vai hospedar essas 2 delegações estrangeiras. Aliás, uma comitiva santista, da qual o nosso convidado de hoje, o secretário Luiz Dias Guimarães, fez parte, esteve recentemente visitando o México e a Costa Rica, estreitando os laços de amizade entre o Brasil, entre a cidade de Santos e esses 2 países que estarão aqui em Santos dentro de aproximadamente 2 meses para se hospedar na nossa cidade com vistas à Copa do Mundo. E vamos falar também sobre a expectativa em torno da inauguração do Museu Pelé, que será, sem dúvida nenhuma, se for entregue, tomara que seja, antes da Copa do Mundo, o maior atrativo turístico do país neste grande evento mundial. Mas o debate em torno de todas essas questões, entre outras também relevantes, vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para essa sexta-feira, assim como para todo o fim de semana, é de sol pela manhã com aumento de nuvens durante o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 31 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. E as estradas? O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas e sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 9 minutos. Guarujá e Bertioga opera com 1 embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque para entrevistar o secretário de Turismo do município de Santos, o jornalista Luiz Dias Guimarães. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 19, em homenagem ao dia de São José. Estamos procurando o carpinteiro José. José, o pai de Jesus. Um carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do menino Jesus. Nossa Maria lhe dará um profeta. De um homem que criou Jesus como se fosse seu filho. José, o pai de Jesus. Dia 19, às 4 da tarde, na Santa Cecília TV. Seu nome será Jesus. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 14 de março, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Turismo do município de Santos, jornalista Luiz Dias Guimarães, e o professor Iberê Cirna como comentarista, que é especialista em marketing e publicitário. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Um dos principais pontos turísticos de Santos, o Museu do Café completou 16 anos nesta quarta-feira. Criado para preservar e divulgar as riquezas da história do grão, o espaço abriga um rico acervo da trajetória do produto no Brasil. A reportagem é de Márcio Guimarães. O edifício da Bolsa do Café foi inaugurado em 1922 como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil. O prédio se tornou um símbolo da riqueza gerada pelos negócios do café. Tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 1998, abriga o Museu do Café, que acaba de completar 16 anos. O pintor e historiador Benedito Calixto e outros personagens emblemáticos dos tempos de ouro do café na região, como o corretor, maquinista e uma imigrante portuguesa, conduziram os visitantes do dia. É muito legal porque o pessoal ele consegue viver essa história, né? Eu acho que isso é o mais importante. O pessoal, quando a gente cita alguém, talvez pareça alguma coisa bastante distante. Quando a gente se veste, a gente representa, a gente mostra uma obra da pessoa, acaba se tornando mais próximo da pessoa. A visita do grupo é ainda mais rica quando falamos de arquitetura. A qualidade dos materiais usados na construção e os detalhes da decoração impressionam. Para onde se olha, tem beleza e arte. No teto, a luz invade um vitral de Benedito Calixto. Nas paredes, as telas do artista prendem a atenção. Seu Pepe é de Araras, no interior do estado. Está de férias na cidade com a família e gostou bastante do que viu no museu. Não imaginava, a gente sabendo que o Brasil deixa as coisas caírem, e a gente tem uma obra dessa já da época, em bom estado, tendo gente para explicar o porquê desse Palácio do Café. Desde a inauguração, o museu realiza exposições sobre a história do café e a importância na vida das pessoas, e principalmente sobre a economia do país. Graças à Bolsa, graças ao café, foi onde Santos ficou reconhecido, onde as tecnologias chegaram, onde a arte, a música e o Brasil se destacou, né, por causa do café lá fora. A Exposição Internacional do Café vai até o dia 31 e inclui ilustrações de personalidades históricas. Che Guevara, os ex-presidentes dos Estados Unidos George Bush e Bill Clinton e até uma das ícones do pop, Britney Spears, estão por aqui, sempre com um bom cafezinho na mão. Dia 15, no sábado, vai ter um curso de café caseiro com Isabel Raposeira. É uma das baristas mais conhecidas aqui do nosso país e também internacionalmente. Quanto custa? Então, esse curso é gratuito, basta você se inscrever pelo e-mail inscrições@museudocafé.com.br, né, e vir participar às 15 horas. A Bolsa do Café fica na rua 15 de novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. O museu abre de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos domingos, das 10 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos custam R$ 5,00. Muito bem, aí está a reportagem com, inclusive a Bolsa Oficial do Café, com iniciativas interessantes no sentido de incrementar o turismo e, evidentemente, divulgando o café brasileiro. E a Bolsa do Café é belíssima e o Museu do Café também. Nesse sentido, essas promoções, essas iniciativas estimulam muito a atividade turística no centro. Não, secretário, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, bom dia. Nossa, sem dúvida alguma, o Museu do Café
uma das principais atrações do centro histórico, né? E ultimamente a Marília, presidente, e sua equipe têm dinamizado bastante com atividades constantes, né? Se bem que o prédio da Bolsa por si já é a atração, né? É a grande atração, é a né, grande secretário? atração. E o Museu do Café, evidentemente, complementa esse tipo de atração. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar acompanhando você, revendo o Luiz aí, aproveitando rever o Luiz quando ele está no Brasil, né? Porque ele vive viajando, então estou aproveitando para ver o meu amigo Luiz Dias Guimarães. Mas eu acho que o Luiz colocou bem, você também, eu acho que o prédio já é um grande atrativo. Claro. É um prédio maravilhoso, né? É um prédio que por si só, com as portas fechadas, já é um grande atrativo turístico. Quanto mais fazendo essas promoções, levando a população lá para dentro para conhecer os detalhes e a riqueza daquele prédio tão maravilhoso, né? Tá certo. Agora, o professor Iberê, secretário, fez referência às suas viagens internacionais. O senhor esteve agora recentemente no México e na Costa Rica, integrando uma delegação, uma comitiva santista, que foi exatamente estreitar os laços de amizade nesses dois países, já que essas duas seleções estarão em Santos na Copa do Mundo daqui a pouco tempo. Como é que foi a recepção? Faz um balanço dessa viagem, secretário. Em primeiro lugar, eu viajo muito menos do que eu gostaria. Aliás, eu gosto mesmo de viajar a passeio, não a trabalho. Claro. E estivemos agora por uma semana no México e na Costa Rica, uma semana muito intensa. Vocês conhecem o nosso prefeito, o nosso prefeito não é de passear. Então ele determinou uma agenda robusta. Na verdade, o que a gente tem feito é usar a Copa como um gancho, né, para conquistas maiores, mais amplas, né, que extrapolem o futebol. E foi o que aconteceu, né, uma agenda muito forte na área da educação, né, a irmanação de cidades, além dos contatos lá com as duas federações. Isso foi muito bom porque estreitou a nossa relação, discutimos muitas questões aí operacionais de logística em relação à permanência das seleções aqui. Ampliamos aí as nossas avenidas culturais, vamos dizer assim, através desses convênios, né, da Universidade de Santa Cecília, muito bem representada pelo professor Áureo, e a Unisantos, né, com o professor Medina. As duas universidades com as quais conveniamos são da maior importância. A Universidade Nacional de Costa Rica é a principal e a Universidade Autônoma do México não há o que se falar, né? É a universidade mais antiga da América Latina, com 335 mil alunos, né, 30 e tantos mil professores, e em 2005 ela chegou a ser apontada pelo jornal The Times como a melhor universidade da América Latina, Portugal e Espanha. Então isso daí já dá a dimensão claro, da importância dos convênios da importância. Então. Em relação à irmanação das duas cidades, foi muito bom também, porque Alajuela é a segunda cidade mais importante da Costa Rica. Nós tivemos a oportunidade de também, estando lá, de fazer um convênio com a Canatur, que é a Câmara Nacional de Turismo. Isso vai gerar aí bons frutos para o fluxo turístico bilateral. E com a cidade mexicana de Veracruz, que é uma cidade que em várias questões, vários pontos, se assemelha muito a Santos, né? Agora, sabe, Chico, o que me deixou assim, muito impressionado nessa viagem foi a forma como nós fomos recebidos. Foi uma viagem, uma delegação assim de nível de Estado, sabe? É como se fôssemos a presidência da República, sabe? Impressionante a deferência, o carinho, o respeito e a empolgação dos dois países com a nossa chegada. Para se ter uma ideia, na Costa Rica fomos recebidos pela presidenta da República, fez questão de receber o prefeito Paulo Alexandre. Depois nós tivemos uma recepção, um almoço no Ministério das Relações Exteriores, com a ministra das Relações Exteriores, no Palácio, lá, que é equivalente ao nosso Itamaraty, né? E por todo o tempo, uma atenção total. Aliás, nós viajamos a convite das duas federações, né? E eles lá sempre nos aguardando, à nossa disposição, levando para cá, levando para lá. Uma coisa que eu gostaria de destacar foi a repercussão na mídia, né? Em cada lugar que nós íamos, havia pelo menos 50 jornalistas mexicanos ou costarriquenhos nos acompanhando, nos entrevistando e divulgando nos seus jornais. Eu diria que houve assim uma deferência muito grande em relação à cidade de Santos e um entusiasmo muito grande em relação à Copa. Muito bem, da hospitalidade, portanto, mexicana e costarriquenha, aqui revelada pelo secretário.
Beleza. Eu queria fazer uma justiça aqui, é lógico que esse trabalho todo, a resultante desse trabalho todo, fica aqui que nós temos que ressaltar o empenho que o secretário Luiz Dias Guimarães, desde o início, e a gente tem acompanhado por diversas vezes, tivemos já em outros programas, o empenho com que o secretário se dedicou a esse assunto Copa. É verdade. Então, não poderíamos esperar uma outra coisa, até porque o Luiz Dias Guimarães é um nome dentro da área do turismo, já com muita credibilidade, muito respeito, viu, Luiz? E queria deixar aqui os parabéns, porque é a resultante de todo o seu esforço lá atrás, quando começou a se falar em Copa. Desde o Santos Convention Bureau, né, secretário? Não, eu vou um pouco mais longe. Desde a primeira vez que o Luiz assumiu a área de turismo, né? Também. Então, e o mais curioso disso tudo é que trabalha um pouco em silêncio, né? A gente não vê muito o Luiz por aí, até sinto saudade do meu amigo tomar um pouco de café no Gonzaga. Trabalha muito em silêncio, mas a resultante sempre é muito satisfatória para a cidade de Santos. Então fica aqui, Luiz, aproveitar o ensejo para dar os parabéns pelo seu trabalho. Entendeu? Isso ganhou uma bajulação. É reflexo né? Claro. Mas é reflexo do seu empenho. Não poderíamos ter outra coisa. Só espero que a cidade de Santos e nós, santistas, consigamos retribuir todo esse carinho com que a nossa cidade foi recebida, tanto no México como na Costa Rica. Espero que durante a Copa as delegações tenham também essa mesma recepção, e eu acredito que teremos, porque a cidade de Santos é muito especial para isso. A cidade hospitaleira, enfim, que recebe muito bem os seus visitantes, e não será diferente com as delegações do México e da Costa Rica. Nesse sentido, secretário, o senhor já tem informações de quando essas delegações chegarão a Santos? Tem. Bom, em primeiro lugar, obrigado por suas palavras, Ribeiro. Na verdade, eu acho que tudo sempre reflexo do trabalho, né? E um trabalho que não é de uma pessoa, é de uma equipe, e é da comunidade. Nessa questão aí da Copa, é um esforço comunitário que já vem ocorrendo há bastante tempo, né? Claro. Que resultou favoravelmente com a vida das duas seleções. A delegação do México chega dia 7 de junho à noite, e a delegação da Costa Rica chega no dia 9. Né? Em menos de 2 meses já estarão aqui. Estarão aqui. Sabe, vocês falaram sobre a receptividade, né? Eu não tenho dúvida de que essa receptividade será positiva mesmo. A nossa viagem, as pessoas, na verdade, não estavam recebendo o Paulo Alexandre, ou o Luiz Guimarães, ou o Áureo, né? Elas estavam recebendo a cidade de Santos, né? E isso daí que é o importante. E eu não tenho dúvida que nós vamos saber retribuir. Como já temos, na verdade, feito, quando essas delegações de lá do México e da Costa Rica têm vindo à cidade, né? E, na verdade, eles é que tiveram essa preocupação de retribuir o carinho que nós temos dado. Isso, não resta dúvida, vai se espalhar por toda a cidade. Agora, sabem, eu fico só um pouco preocupado com uma questão. Eu acho importante a gente pontuar assim, o que Santos tem a ver com a Copa. Em primeiro lugar, a Copa não é em Santos. Sim. A gente fala, já vem 600 mil turistas estrangeiros, vem não sei o que e tal, vem para o Brasil. Né? Em Santos não haverá nenhum jogo. Né? Mas vem 2 seleções, vem 2 seleções. Aí eu ouço alguém falar assim, mas então vamos ser invadidos pelos mexicanos. Não é verdade, não vamos, não podemos, não devemos ter essa expectativa. Né? No México, eles já admitem até a possibilidade de virem 50 mil pessoas para o Brasil na época da Copa. Agora, o que acontece? O México vai jogar em 3 capitais do Nordeste, Fortaleza, Natal e Recife. A grande atração para o torcedor é o jogo. Então, eu acredito que a grande maioria dos torcedores mexicanos transitem, circulem pelo Nordeste. Agora, é claro que o turista de Copa, ele não fica em uma cidade só. Ele vai, no mínimo, a 3 destinos. Sim. Então, a nossa expectativa, nosso trabalho, indo lá e divulgando e fomentando, é que nessa andada aí, né, o turista dê um pulo na cidade onde está hospedada a sua seleção e passe 2, 3 dias, né? Então, não é que virão aí milhares de mexicanos no primeiro dia, vão acampar na cidade até o último dia da Copa.
né? Não se trata disso. Nós vamos ter aí uma comitiva da Costa Rica, sim, vamos ter uma comitiva do México, né? E vamos ter aí um movimento geral de turistas de várias nacionalidades, até em função do Museu Pelé. Sem dúvida. Né? Isso vai alterar a nossa rotina? Vai alterar positivamente. Né? Porque é um Secretário, me permita só fazer uma observação, um parêntese, porque embora eu concordo com o que o senhor está dizendo, o atrativo é o jogo de futebol, mas a imprensa desses dois países, ela vai acompanhar as seleções. Então a imprensa do México, como o senhor mesmo disse, que é a imprensa que acompanha, que participa com um grande número de veículos, ela estará em Santos. Toda a imprensa mexicana estará em Santos. E seguirá para o Nordeste por ocasião da partida. Chico, né? E a imprensa da Costa Riquenha da mesma forma. Esse é o grande legado, né? É a divulgação para o mundo da nossa cidade. Né? Não é o dinheiro que esse turista possa deixar aqui nesses 15, 20 dias. Né? Mas realmente essa promoção. Olha, nós estamos nos preparando, acima de tudo, para a imprensa internacional. Claro. Né? Essa é a nossa grande preocupação. Então, por exemplo, do México, já estão aí, credenciados na federação quase 100 jornalistas para ficarem em Santos. Imagina. A Costa Rica, 40 jornalistas. Então já são 140. Né? E aí nós não podemos esquecer o seguinte, o México está na chave do Brasil. Então a imprensa brasileira vai cobrir. Também vai cobrir o México, claro, evidente. A Costa Rica está no grupo da morte, né? A imprensa da Inglaterra, da Itália e do Uruguai também virão cobrir a Costa Rica. Claro. Nós estamos preparando aí uma estrutura, a Arena Santos ela vai ser transformada num centro de mídia. Tá? Eu espero de 300 a 500 jornalistas da Copa. Então vamos ter lá toda a tecnologia, todo o aparato necessário para uma boa emissão de imagens, de reportagens, né, na Arena Santos. Assim como no CT Rei Pelé, nós vamos instalar um pavilhão para conferências de imprensa, porque as coletivas do México atraem muitos jornalistas. Né? E então será uma estrutura, um pavilhão para 150 pessoas. Muito bem. Professor. Não, eu acho que esse é a grande expectativa que nós temos. Eu queria, assim, agora falar um pouco de futebol, elogiar o México e a Costa Rica por terem escolhido a cidade de Santos, até porque eu acho que eles vêm pegar bons fluidos aqui. Lógico. Embora não seja meu time no coração, mas é do Chico e do Luiz, mas de qualquer jeito vieram aqui, sabem onde existem os bons fluidos do futebol, até por conta do Rei Pelé. Então eu acho que vamos ficar de olho nessas duas seleções, claro, que podem, na verdade, surpreender, porque eles souberam escolher a cidade onde gravita essa ideia de futebol. Você sabe, professor, que eu assisti uma entrevista do treinador do México, inclusive durante a visita da delegação santista, onde ele disse o seguinte, que o México vai ficar até a final, ele é otimista, né? Sim. Ele vamos ficar até a final em Santos. Mesmo que se o México passar de fase, ele vai continuar em Santos mesmo jogando. Agora eu vou fazer um comentário com vocês. Eu acredito muito que o México passe da primeira fase, né? Porque tem potencial para isso e tem tradição. E agora, você sabe quem vai surpreender? É a Costa Rica. Eu vou explicar por quê. Eles estão com uma boa equipe. O técnico, o Jorge Luiz Pinto, que é colombiano, ele é extremamente técnico, ele é muito focado, né? Ele leva esse assunto muito a sério, é questão de vida ou morte para ele. E a Costa Rica é uma seleção humilde, né? Eles não têm salto alto, eles estão vindo na humildade. E o que acontece? Estando no grupo da morte, o primeiro jogo é contra o Uruguai. Se eles ganham do Uruguai... 1-0 Costa Rica. Não, se eles ganham do Uruguai, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eles vão conquistar toda a torcida. Mas não tenha dúvida. Né? Contra a Inglaterra, contra a Itália. Claro. Né? Então, Costa Rica pode ser daquela seleção... que a zebra da Copa? Toda a Copa tem sempre uma seleção que se destaca. É verdade. Né? O que, no mínimo, conquista o coração dos torcedores. Geralmente, né? É uma seleção mais... Como aconteceu com o Tahiti agora, na Copa das Confederações. Uma seleção humilde, mais fraca, que acaba conquistando. Muito embora também, viu, secretário? Hoje em dia, quando se fala em futebol, não existe mais... Isso é globalizado, né? Você pega aí na Costa Rica, você pega alguns craques, você vai pegar no Tahiti, alguns que já jogam em outros lugares, ou pelo menos um ou outro
Então, o futebol mudou um pouco, não tem mais aquela coisa... Aquele favoritismo. O favoritismo exagerado das grandes seleções. Não, sempre. Tivemos exemplo do Irã, coitado, tivemos Israel, tivemos tantas outras que acabaram assim, mas jogam bola. A Nigéria, Nigéria, a África com... Pelo menos metade das equipes jogam em grandes europeus. Então... Secretário, eu peço sua licença, professor Iberê, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 14 de março, e hoje recebendo o secretário de Turismo do município de Santos, jornalista Luiz Dias Guimarães, e o professor Iberê Cirna, que é consultor em marketing político e também publicitário. Secretário, eu queria começar esse bloco falando ainda sobre a Copa do Mundo, evidente, mas sobre mobilidade e segurança. Essa foi uma preocupação, inclusive de segurança, manifestada pela imprensa mexicana durante a coletiva que foi concedida pela delegação de Santos, exatamente lá no México. E o prefeito, na ocasião, garantiu que Santos vai estar uma cidade muito segura e que será certamente a cidade mais segura do Brasil na Copa. Enfim, que providências estão sendo adotadas do ponto de vista de segurança, efetivamente, e também de mobilidade, tendo em vista a circulação dessas duas delegações? Olha, Chico, é natural essa pergunta do jornalista mexicano, e na verdade... Tenho que dizer o seguinte, em toda a coletiva foi uma pergunta, né? E não foi uma pergunta crítica, foi apenas um esclarecimento, porque isso está na mídia, mesmo internacional, né? Essas manifestações que têm ocorrido aí nas grandes capitais e tal, então as pessoas ficam mesmo curiosas. E o prefeito respondeu bem, porque de fato, Santos, em relação a essas outras cidades que eles têm como referência, que São Paulo, Rio de Janeiro, né? Não resta dúvida que é muito mais segura. Nós estamos aí tomando as providências necessárias. O comitê ele possui 26 núcleos de trabalho, e um deles é o núcleo de segurança, coordenado pelo secretário Sérgio Delbel. Envolve a Polícia Civil, envolve a Polícia Militar, envolve a Polícia Federal, todos os órgãos de segurança. Há, na verdade, um plano nacional de segurança, né, que está sendo repassado, rebatido com a estrutura do governo do Estado e também do município. Eu não tenho a menor dúvida que nós teremos segurança total aqui, né? Basta dizer que a Polícia Militar já fez o seu planejamento e já disponibilizou 240 homens que estarão atuando diretamente no ambiente da Copa em Santos, né? Dando total segurança e proteção. Fora o Exército, Polícia Militar, todos que estão envolvidos, fora a Guarda Municipal, todo o nosso sistema de câmeras que está sendo ampliado. Então, isso, de fato, não é uma questão que me preocupe particularmente. No que diz respeito à mobilidade, dentro da cidade também é muito tranquilo, estão todos muito satisfeitos, porque os percursos aí, eles não ultrapassarão, em hipótese alguma, 10 minutos, né? Até porque toda a movimentação das seleções se dá sempre com escolta, né? Então, isso daí é tranquilo. O que resta sempre de dúvida, de apreensão, é a questão
desse trajeto aí Santos-Guarulhos, né? Uma vez que só foi autorizado pela FIFA para as seleções que estarão na Baixada a utilização do aeroporto de Cumbica. Isso daí é um problema porque a expectativa das seleções é de uma mobilização sempre entre 40 minutos e 1 hora. Tá? Porque, na verdade, nenhuma cidade, das cidades grandes que a gente conhece, você não consegue ir do centro da cidade até o seu aeroporto mais próximo em menos do que esse tempo. Né? Do centro de São Paulo a Guarulhos, você leva isso. De Belo Horizonte a Confins, leva a mesma coisa. Claro. Do centro do Rio ao Galeão. Então, o que eles imaginam é que façam esse percurso aí em 1 hora. Tá? Eu diria 1h10, estourando. Agora, isso vai ser feito sempre com escolta, como já foi feito nesse jogo amistoso que nós promovemos aqui do México, né, e a seleção brasileira. Para vocês terem uma ideia, a seleção ela foi recebida dentro do avião por um representante nosso, junto com a Polícia Federal. Já foram encaminhados lá por um setor específico, sem passar pelo fluxo normal, né, embarcaram e vieram com uma escolta de 2 viaturas da Polícia Federal e 8 batedores. É uma coisa assim, uma operação perfeita. Isso vai ser padrão na Copa. Agora, nós temos aí alguns gargalinhos. Por exemplo, e a safra de grãos? Nós vamos estar utilizando aí o rodoanel. Isso é ótimo, é uma grande vantagem. Mas e aqui na entrada da cidade? É uma questão. Eu acho que quem vai encontrar mais dificuldades são exatamente os torcedores. Né? Porque esses daí não vão estar com esse aparato todo. Lógico. Né? E existe aí umas questões que a gente tem que estar acertando ainda com o governo do estado, que é, por exemplo, a questão do ônibus. Eles jogaram lá no Nordeste, chegaram em Guarulhos a 1 hora da manhã, precisam descer para Santos. Vão descer pela Anchieta? Né? Então, a gente precisa tentar, junto ao governador, uma autorização especial para descer pela Imigrantes. Né? Ou, em última análise, sei lá, trocar um ônibus por 4 vans. E mesmo assim, tem que ser van de chapa cinza, que é a única que desce pela Imigrantes, porque se for chapa vermelha, pela Anchieta. Quer dizer, tem umas loucuras aí, né, nesse mundo aí da mobilidade que não dá para entender. Né? Essa é uma lição de casa. Mas é aquilo, né, secretário? Ou é prioridade ou não é. Ou a Copa é prioridade e essa é uma questão, até um detalhe que pode ser resolvido a qualquer tempo com um telefonema. Né? Na verdade, nesse sentido. E depois tem que se pensar o seguinte, a delegação do México joga 3 vezes na primeira fase no Nordeste. Então, são 3 deslocamentos, pelo menos, ou 2, enfim. E mais a seleção da Costa Rica. Então, a Costa Rica tem 2 jogos também no Nordeste e um jogo em Belo Horizonte. Pois é, mas de qualquer forma, todos têm que se dirigir até Guarulhos. Quer dizer, então, é realmente uma operação complicada. Mas, de qualquer maneira, existe um comitê específico para cuidar da mobilidade. Sem dúvida. Né? No sentido de que não tenhamos esse tipo de problema. Professor Iberê. Eu acho que essa temática de segurança é porque segurança se fala no mundo inteiro, mas não. Então é um tema recorrente em tudo quanto é lugar, fala-se de segurança. Primeiro que nós temos que pensar, e aí a Copa Segurança, me parece mais preocupante, é na área de abrangência dos estádios onde terão os jogos da Copa. Com ameaça de movimentações, com ameaça de manifestações e tal. Então, este é a coisa mais preocupante a nível de segurança. E que isso é federal. Né? A cidade de Santos, ela tem mesmo fora da Copa, não é nenhum ícone de insegurança. Ela tem lá o padrão, né? Até abaixo do padrão, da normalidade, da evolução da insegurança. Santos ainda tem uma condição boa, a condição de mobilidade para Santos, qualquer lugar é 10 minutos, né? Não podemos estar falando em mobilidade, até porque o deslocar do hotel ao CT, gente... 5 minutos, não dá Costa e Rangel Pestana. É uma coisa... Ainda vai passar pelo comitê de imprensa, pelo centro de imprensa ali na Arena Santos. Obviamente, a preocupação do secretário com esta coisa para que se desloque até o aeroporto, aí sim, aí nós teremos vamos acender algumas velas para que não tenha nenhum entrave aí com safras, com caminhões e assim por diante.
Mas é só esse gargalinho aqui, né? Porque depois cair no Rodoanel dá para ir relativamente tranquilo. Só uma observação, você lembrou bem essa questão das manifestações, né? Que não se confunde propriamente com a insegurança, né? Mas que repercutem muito no exterior. Eu tenho visto aí, eu entendo que o foco das manifestações são alguns investimentos públicos que foram feitos em estádios, né? Por valores realmente surpreendentes, né? Que não é o caso de Santos. Nós não tivemos esse tipo de investimento. Aliás, o prefeito tem feito questão de não colocar dinheiro público nesse tema da Copa, né? Nós estamos indo para a Copa, ou a Copa está vindo para nós, né? Sem custo público nenhum, né? Na verdade, a gente tem aí utilizado as parcerias aí do trade, que tem nos ajudado nas nossas ações. Então não é o caso, né? Isso não se aplica a Santos. Mas a grandes centros como São Paulo, Rio, né? E outros mais. Tá certo. Aí a insegurança, só para lembrar, quando a gente fala das manifestações, se as manifestações fossem temáticas, assim, pedindo por verba, nós temos assim, o medo são eu vou até errar porque não é do meu tempo, o Black Bloc, como é que é a coisa do vandalismo aí, esses mascarados, né? Que na verdade são vândalos. Esses sim, se infiltram nas manifestações legais, legítimas, e acabam virando isso uma insegurança total. É a única preocupação que eu particularmente tenho ao redor dos estádios, né? Se fossem, eu também não concordo, até gostaria de levantar, porque eu não concordo com tantos bilhões que foram feitos nos estádios. Eu, como educador, gostaria que eles tivessem carreado para a educação do Brasil. Então eu sou contrário, não vou catar boleta e também não tenho máscara de back box, mas eu fico preocupado o quê? É com esse vandalismo que eventualmente pode aparecer ao redor dos estádios. Sem dúvida nenhuma, e prejudicando evidentemente o desenrolar da Copa do Mundo. Agora, secretário, ainda nos fixando em Santos, e a questão dos serviços? Táxis, restaurantes, enfim, o turismo receptivo, o que está sendo pensado, o que já foi providenciado, do que nós já avançamos nesse setor de serviços? Bom, nós estamos aí formatando alguns roteiros, né? Aqui a ideia é que os turistas tenham atividades diárias, né? Oferta de atividades diárias, e a questão da qualificação, que também tem um núcleo específico para isso. Sim. Isso envolve realmente o preparo não só dos hotéis, mas também dos restaurantes e do comércio em geral, né? Nós temos aí nos empenhado no sentido de conscientizar esses empresários todos da necessidade, da importância de terem cardápios trilingüe, de terem um garçom, uma balconista que fale inglês, que fale espanhol, né? Isso é fundamental, é um investimento muito positivo que a pessoa faz no seu negócio, e isso acaba fazendo a diferença, né? Eu acho que o momento da Copa está sendo muito importante exatamente para que a cidade faça um upgrade no seu padrão de atendimento, né? Porque a partir de agora nós entramos num cenário internacional, claro, com o Museu Pelé, né? Com o Museu Pelé, nós vamos começar a receber turistas estrangeiros, coisa que até então não acontecia. O nosso turista era nacional, né? Então é muito importante, eu acho que aquele estabelecimento, aquele comércio, aquele restaurante que realmente investir na sua capacitação, na sua qualificação, vai se destacar, né? E vai se beneficiar daqui para frente permanentemente. Claro. Né? É um investimento, não é um gasto. E vale lembrar aos nossos comerciantes, enfim, que nós vamos ter muitos jornalistas, como já frisou aqui o secretário de Turismo. E os jornalistas também vão almoçar, vão jantar, enfim, e vão procurar, evidentemente, locais onde eles possam se comunicar claramente. Então é importante que esses espaços de lazer, de turismo, enfim, de gastronomia, contem com profissionais qualificados, falando pelo menos espanhol. Lembre-se que delegação do México e delegação da Costa Rica, portanto, para que possam receber bem Chico, todos os turistas e também os profissionais que vêm trabalhar. E lembrando também que nós vamos formar um corpo de pessoas, que eu não diria voluntários, porque nós fazemos questão aí de pagar uma bolsa, né, pelo trabalho. Sim. Mas a ideia é nós temos 60 pessoas que falem muito bem inglês ou que falem muito bem espanhol, que estarão atuando em todos os locais, nos equipamentos turísticos, no saguão dos principais hotéis,
no centro de mídia, inclusive lá no Gonzaga, junto à Praça das Bandeiras, onde nós instalaremos uma central de recepção, uma estrutura climatizada, com lounge e tudo mais, que atuará 24 horas, né, com recepcionistas bilíngues. Então tem um setor lá de receptivo do turista, tem um setor de segurança, né, também 24 horas, e um setor de saúde, sabe, que vai centralizar todo o atendimento, né, inclusive fazendo um protocolo de vacinação para os turistas estrangeiros que assim desejem. Então, nós estamos procurando aí dar um atendimento total, pleno, 24 horas. Agora, do ponto de vista da iniciativa privada, realmente depende dessa conscientização. Sem dúvida nenhuma. Secretário, eu peço sua licença, professor Iberê, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Museu Pelé. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 14 de março, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Turismo do município de Santos, jornalista Luiz Dias Guimarães, e o professor Iberê Cirna como comentarista. Esse bloco, agora que é o último bloco do programa, secretário, temos que falar evidentemente sobre o Museu Pelé. O Museu Pelé, secretário, afinal de contas, será entregue antes da Copa? Todo o esforço nosso é nesse sentido. Nós estamos trabalhando aí com uma data tentativa, que seria entre 7 e 9 de junho, pode ser alguns dias mais, mas o governo está muito empenhado aí de cabeça na conclusão disso, os trabalhos estão evoluindo muito bem. A nossa apreensão apenas é porque são muitos itens, agora essa parte da museologia, né? E nós dependemos de fornecedores, né? Claro. E estamos fazendo aí inúmeras licitações. E às vezes ganha aí um item qualquer, um fornecedor de muito longe, né, ou um fornecedor que não cumpra o prazo, né? Então a gente sempre corre o risco de em algum item ele estar faltando, mas de uma maneira geral o museu estará sim concluído, estará entregue e por si só vai ser uma grande atração. Sem dúvida vai ser a maior atração do país. Do país. Né, professor Iberê? Vai ser a maior eu queria aproveitar, viu, secretário, pedir o seguinte, que esse esforço, esse investimento que está sendo feito nesse upgrade aí que nós estamos querendo dar na cidade de Santos, que você vai lembrar muito bem, que é uma coisa que nós já discutimos diversas vezes, anos atrás. Nem para os embarcados, nem para os navios nós tínhamos preparo. Não temos preparo de qualificação, de idioma, Eu acho que é um momento que temos que aproveitar e não é para a Copa. E que isso seja permanente, porque esta cidade, lá atrás, já não conseguia atender os embarcados, os tripulantes de navio, porque não ficavam perdidos, não conseguimos atender os navios que agora, os de cruzeiro, que lotam essa cidade. Estamos aproveitando agora a Copa e vamos ter o Museu Pelé, então fica aqui meu pedido que a Secretaria continue, né, com esse investimento na qualificação. E que os empresários santistas acreditem nesse processo
permanentemente. Não é alguma coisa sazonal. Vai ter a Copa, então fazer um investimento, agora fica todo mundo OIS, tal, acabou a Copa, volta para o nós vai. Não, vamos investir. Eu acho que isso tem que ser permanente, porque esta cidade merece isso. Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Hoje, por exemplo, os hotéis, os principais hotéis, eles possuem equipes muito qualificadas. Sabe? Eu tenho sido testemunha disso, o que é muito bom, isso me tranquiliza. Mas, de fato, Iberê, há 10 anos atrás, eu, por exemplo, conhecia uma moça que trabalhava de recepcionista em um hotel top, e ela era a única pessoa que falava inglês. Então, quando ela estava de folga e aparecia algum turista estrangeiro, eles ligavam da recepção para a casa dela e colocavam o turista no telefone para conversar com ela. Mas isso daí, graças a Deus, é passado. Agora, secretário, temos também aquela questão do porto, de obras no porto, que obras importantes, indispensáveis, até com relação à Copa, para a recepção de turistas que, enfim, chegarão por meio de cruzeiros e tudo mais. Isto está avançando ou ainda não, secretário? Não está resolvido? Essa obra, que é o realinhamento do Outeirinhos, né, que estava incluído no PAC Copa, né, infelizmente não atingiu seu objetivo, né? Não houve tempo aí, uma dificuldade muito grande no estaqueamento, e nós vamos chegar na Copa e não vamos ter ainda esse realinhamento no trecho do Concais, do terminal de passageiros, o que é muito ruim e é de se lamentar. De qualquer forma, eu semana passada estive em reunião com o presidente da CODESP, Renato Barco, junto com o Eduardo Lopes, secretário de Assuntos Portuários, e manifestamos essa nossa preocupação e tal. E ele aventou com a possibilidade, no caso do Divina, o MSC Divina, que é um navio de 333 metros, aportar ao lado do terminal, no trecho que já está realizado, que é no setor de grãos. Então a ideia é que ele esteja atracado bem próximo do terminal e que nesses dias de operação não haja operação de grãos. Isso é o que nós vamos estar agora acompanhando e tratando. É uma alternativa, portanto, mas desde que também o terminal de grãos não fique funcionando, porque senão não vai adiantar nada, né? Claro. Uma coisa ou outra. E esse navio é um navio que trará turistas mexicanos? O Divina, ele foi afretado pela Mundomex, que é a operadora mexicana, e capacidade para 4.350 passageiros, e ele vai estar, na primeira quinzena da Copa, ele vai estar circulando pela região do Nordeste, né, tendo em vista que o México vai estar jogando, né, nessas cidades. E na segunda quinzena é que ele vai descer, né, vai fazer a escala em Santos, Rio, e durante 4 dias, do dia 7 ao dia 10 de julho, ele vai estar aportado em Santos, que é quando acontece a semifinal no Itaquerão. E de repente a seleção do México está na semifinal. Opa, né? Já imaginou? Por que não? Imaginou? Já não viu, hein? Na nossa viagem nós dizíamos que o nosso sonho é ver México e Brasil na final. E acho que dos mexicanos também, viu? Porque realmente a relação com os brasileiros, isso já demanda desde 1970, né? Sim, a grande conquista do tricampeonato pela seleção brasileira. Agora, secretário, outro tema que também preocupa, e o senhor certa vez manifestou uma preocupação em uma entrevista que concedeu a um veículo impresso com relação à questão da saúde, e nós não termos um hospital que possa atender de maneira mais eficiente, efetivo, então de um atendimento de ponta a eventualmente turistas que precisem de um atendimento mais sofisticado. Como é que está sendo equacionada essa questão? O nosso núcleo de saúde do comitê está tratando desse tema, é realmente um tema muito importante. Agora, nesta visita que nós fizemos às federações, nós já solicitamos que eles nos apontem quais são as seguradoras deles, né, porque a Santa Casa, que será o nosso hospital de referência, né, por sua capacidade e sua generalidade, né, de especialidades, é quem vai estar atuando, e a Santa Casa então fará contato com essas seguradoras para superar todos os trâmites burocráticos. Né? Estamos criando já protocolos, inclusive protocolos não diria de preferência, mas de informação. Quando tiver uma situação dessa com um turista estrangeiro, então será passado um código que é para se saber
né, que se trata dessa situação, porque envolve seguradora internacional, envolve, né, para que esse turista não fique, de repente, numa fila aí onde haja 30 pessoas esperando para pedir seu atestado de dispensa do trabalho, né? Então, quer dizer, está sendo feita toda essa logística e, mais que isso, nós vamos ter aí um hospital de retaguarda em São Paulo, que eu não sei ainda se será o Einstein, ou se é do Libanês, ou Incor, algum deles, né? Para, em alguma situação extrema, desde que o paciente aí manifeste esse interesse, a gente possa estar deslocando ele para uma situação cuja especialidade seja realmente muito... então, estamos pensando nisso. E um outro pleito que nós estamos fazendo também ao governo do Estado é a disponibilização para a Baixada, não só para Santos, de um helicóptero Águia com UTI, né, para fazer eventualmente uma remoção como essa que eu me referi. A maior importância é essa iniciativa, professor Iberê. Eu acho que fica claro, e essa entrevista do Luiz é muito importante nesse momento, porque alerta as pessoas que Copa do Mundo não é só o time de futebol dentro do campo, fazendo gol para lá e para cá e vamos à taça, não é isso. Vejam os detalhes para... Operação de guerra. Para que isso possa ser realizado no país. Quer dizer, o nível de detalhamento que o secretário está colocando é que vai mostrar assim, o que é fazer uma Copa, fazer uma Olimpíada, fazer até um Pan-Americano, o nível de detalhamento e o cuidado que tem que se ter. Ele falou aqui em hospital, em transporte, em helicóptero, em segurança, protocolo de vacina, é um mundaréu de coisas. Então, é bom que se entenda o cuidado que a cidade está tendo e o que significa ter uma Copa. O que mais a gente quer como brasileiro é que toda essa estrutura, Luiz, seja aproveitada após a Copa pelo brasileiro. Que sobre para o brasileiro. É o legado que vai ficar dessa Copa do Mundo. Porque senão não é para recolher tudo, pôr debaixo da mala e levar embora. Não, nós temos que deixar aqui para o brasileiro. Você citou a questão de vacinas. A gente tem uma preocupação do outro lado também, né? A prefeitura está numa campanha intensa agora, vacinando, fazendo protocolo vacinal de todas as pessoas que trabalham nos shoppings, nos restaurantes, né? Que nós temos também que cuidar da nossa gente. Lógico. Agora, o que já acontece e vai acontecer, assim, é de algumas pessoas que não compreendem a dimensão disso, falarem, mas por que ficam privilegiando o estrangeiro? Por que vão dar um tapete vermelho para o gringo e nós aqui, e eu na fila do pronto-socorro? O que a gente tem que entender é o seguinte, isso é uma questão estratégica, né? Está em jogo a economia da cidade, a imagem da cidade, e é muito simples a gente entender isso. Quando a gente convida alguém para a nossa casa, a gente recebe alguém na nossa casa, a gente dá o melhor talher, a melhor poltrona, a melhor posição na mesa, sabe? É uma questão básica, fundamental. Então, não se trata de privilegiar o estrangeiro em detrimento do santista, sabe? Mas se trata, no mínimo, de uma questão de elegância, de bom senso, de educação, sabe? E volto a dizer, é uma questão de estratégica de imagem da cidade. Porque se você tem um paciente aí, um turista estrangeiro que morre por falta de socorro, por exemplo, a repercussão disso no mundo inteiro é terrível, vai tudo por terra. Evidentemente. E eventuais falhas podem acontecer aqui e acolá, isso tem que ser compreendido, superado, porque o benefício será sem dúvida muito maior. Eu só queria, assim, eu acho que esta decisão da Copa lá atrás, essa sim é questionável. Será que o país estava preparado para fazer todo esse investimento e sediar uma Copa? Sim, já que o governo pôs lá, foi sorteado, soltou fogos, tem que fazer direito. Vamos em frente, já que está decidido, temos que fazer e fazer bem feito. Secretário, muito obrigado pela sua presença, teremos mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo, queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço o convite e esse tema realmente é o tema da vez, eu acho que a gente tem mesmo que estar conversando com todo mundo sobre isso. Muito bem. Obrigado, Iberê, mais uma vez pela presença como comentarista, obrigado a Paula Paparelli e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.